Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe poderosamente, você meu irmão, a você minha irmã, a você que vai aí entrar, vai compartilhar este vídeo, essa live, né, que vai entrar no nosso canal do YouTube aí, tá? Eu convido você para também nos acompanhar aí, nos ajudar a divulgar o Evangelho, a divulgar a palavra. Você que vai estar aí nessa live, você que vai estar aqui também nesse vídeo, né? Estamos fazendo live, fazendo vídeo, que nós vamos divulgar a palavra de Deus para que Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Então, a palavra de Deus, ela nos diz que nós precisamos ter o conhecimento de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas antes mesmo de nós entrar nessa mensagem, vou repetir novamente, eu convido você para entrar aí no nosso canal do YouTube. É só você pesquisar aí Igreja Palavra Viva em todas as nações. Se inscreva aí no nosso canal, curta, compartilhe, ative o sininho, né? Para que nós, quando compartilhar aqui, quando nós postar live, postar vídeo, possa também chegar até você. No nosso canal é somente palavra, louvor, adoração, ensinamento, é uma bênção. Então, nos ajude aí acompanhando no nosso canal do YouTube, tá bom? Vamos lá. Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Diz assim, olha, os dois fundamentos. Então a Bíblia diz que há dois fundamentos. Diz assim: todo aquele, pois, que ouvir estas minhas palavras e as praticar, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então nós observamos aqui, em primeiro lugar, que a Bíblia diz que, ou dá um exemplo, Jesus dá um exemplo de uma casa edificada sobre a rocha. Essa rocha, ela é verdadeiramente a palavra de Deus. A rocha, ela é verdadeiramente a palavra do Senhor. Você pode observar que ele fala assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras. Então, eu estou aqui mudando um pouquinho o fundo aqui, né? Então, é todos aqueles que ouvem a minha palavra e pratica. A Bíblia diz que é como um homem que edificou a casa sobre uma rocha. E vindo a tempestade, soprou os ventos, transbordaram os rios e deram com ímpeto, quer dizer, com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque foi edificada sobre a rocha, sobre a palavra. Aquele que edifica a sua casa sobre a palavra, que edifica a sua vida na palavra de Deus, na oração, na consagração, né? Aquele que edifica a sua casa com um material sólido, um material adequado. Quando vem as tempestades, as lutas, as provações, e qual que é o material que levanta uma casa? Um exemplo, um construtor, quando ele vai levantar uma casa, o que é que ele faz? Ele chega no meio, em cima da terra e levanta uma casa? Não. Primeiro ele cava o alicerce, ele cava as brocas, faz toda a estrutura. Aí ali ele usa o cimento, usa ferragem, usa areia, usa água, né? Ele usa tudo para que aquela casa venha ficar segura. Mas pastor, o cimento não é forte? É.
mas somente o cimento não dá certo. Mas o ferro também não é forte, mas se você usar na casa somente o ferro, não dá certo. E a areia é tão simples, mas sem ela a casa não fica segura. Então, o que Deus está nos falando nessa palavra é que há um conjunto de materiais que são usados em uma casa, para a estrutura de uma casa. E trazendo isso para a nossa vida espiritual, para fazer uma base, uma estrutura firme, para que podemos construir a nossa fé em cima dela. Essa estrutura, ela tem de ser, qual que é o material para essa estrutura espiritual? Observe que eu dei o nome de alguns materiais que são usados para levantar uma casa normal, não é assim? Na casa espiritual não é diferente, só diferença os materiais, mas são usados vários tipos de materiais. Termos figurados de falar. Um exemplo: numa casa espiritual, num edifício espiritual, são usados a oração, jejum, consagração, obediência, palavra de Deus, monte, e assim vão se estendendo um monte de materiais que são usados para que nós venha manter uma vida firme. Está na igreja, está ali atento à palavra de Deus. Mas pastor, mas se eu viver minha vida, observe que eu dei um exemplo dos materiais que são usados e tem de ser um conjunto. Se usar somente um não dá certo. Por mais forte que ele seja, mas ele sozinho não vai dar conta, não vai sustentar, a casa não vai firmar em cima dele. E qual que é os materiais? Eu acabei de falar da vida espiritual. Mas pastor, a oração não é importante? Mas se eu viver somente da oração e mais nada, você vai cair. Porque somente a oração, ela não vai te afirmar. E se eu viver somente da palavra e não orar, não me consagrar, não ir à igreja, mas simplesmente ler a palavra, vai virar simplesmente o conhecimento de letras. Porque a vida espiritual, a casa espiritual, ela depende também de um monte de objetos que são usados. Eu estou usando um termo objeto para que nós entendamos do exemplo que eu dei da casa terrena. São usados, tem de andar junto a oração, a palavra, a consagração, monte, obediência. Eles têm de andar junto. E aí a nossa casa, ela é bem estruturada, se torna uma casa sólida, uma casa feita, firmada em cima da pedra angular que é Jesus Cristo. Precisamos entender e compreender que a nossa casa, para ela permanecer de pé diante das tempestades da vida, para nós permanecer de pé diante das lutas e das dificuldades, nós precisamos nos afirmar na oração, na busca, na palavra, na obediência, indo na igreja, se alegrando com as coisas de Deus. Aleluias! E aí, quando vinha a tempestade, vinha as provações, as lutas, eu e você vai vencer com muita facilidade. Em nome de Jesus. A palavra é Cristo. A rocha é Cristo. Viva para Jesus. Agora vamos lá no verso 11. Diz assim, no verso 10. Perdão, gente. Eu estou indo no versículo. 11 o quê? Misericórdia. Está repreendido. No verso 25. Diz assim, vamos ler o 25 ainda. E fala assim, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha.
essas tempestades, esses ventos que deu contra aquela casa, se referindo à nossa vida espiritual, é as tempestades da vida, é as tempestades, as lutas, os dias de angústias, os dias de provações, dias terríveis que vêm sobre nós. Mas se a nossa casa, se a nossa vida estiver firmada na rocha, que é a palavra de Jesus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, nós vamos vencer todas elas. Agora, diz assim, olha, no verso 26, e todo aquele que ouvir estas minhas palavras e não as praticar, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, quer dizer, com força, contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então nós observamos o quê? Que as mesmas lutas, as mesmas provações que vêm sobre a vida de um incrédulo, de alguém que não conhece a Cristo, são as mesmas lutas ou as mesmas provações que vêm sobre a vida daqueles que não conhecem. As lutas vêm para todos, e as lutas aqui está falando que vem igual. A tempestade que vem sobre a vida do que edificou a casa sobre a rocha, sobre a palavra, é as mesmas tempestades que veio e vem sobre a vida daqueles que edifica na areia. E qual que é a diferença, pastor? A diferença está como a gente construímos a nossa casa. Está no modo que nós construímos. Tem pessoas que até constroem uma casa com muita facilidade, muita rapidez. Eita! Mas na mesma rapidez que ele ou ela constrói, levanta, na mesma rapidez ela cai. E quando, pastor, eu reconheço, eu vou descobrir que alguém construiu a casa na areia ou construiu na rocha. Sabe quando você vai ver isso? Nos dias maus, no dia da tempestade, no dia que a tempestade vir bater com força nesta casa. Aí você vai descobrir que verdadeiramente a casa foi feita na rocha ou foi feita na areia. Nós percebemos que uma casa feita na areia, na terra, ela tem como se levantar, se erguer com muito mais rapidez do que as que são erguidas na rocha. E eu vou te explicar por quê. Coloca aí 2 construtores, 2 predeiros, para começar uma casa junto. E coloque um para construir uma casa sobre areia e outro para construir uma casa sobre uma rocha. E vê quem termina primeiro. É fácil entender a palavra de Deus. Porque o que constrói sobre a rocha, ele vai ter de cavar o alicerce, vai ter de medir, vai ter de esquadrejar, vai ter de cavar, vai ter de cavar broca, vai ter de encher de concreto, colocar ferro, uma viga, vai ser uma coisa maravilhosa. Fazer concreto, olha, ele vai demorar tempo. E aquele que chega ali e for construir sobre a terra, em cima da terra, do modo que ele chegar, ele já coloca logo, já ergue logo as paredes. Não é assim?
Já começa logo erguendo as suas paredes. Então, enquanto o outro está lutando para cavar as brocas, o que está construindo na areia, automaticamente ele já ergueu a sua casa e já está morando nela. Então, pastor, mas só que nós vamos ver o quanto vale a pena edificar essa casa, ou seja, edificar nossa vida na obediência da palavra, na palavra de Cristo, na oração, como eu dei um exemplo, no jejum, na consagração. É no dia que vem as tempestades. Aí nós vamos descobrir, meu irmão, nós vamos descobrir, minha irmã, que verdadeiramente valeu a pena sofrer para obedecer a palavra. Valeu a pena sofrer para viver a palavra. Porque na hora que a tempestade vir, na hora que vir o deserto, as provações, as lutas bater furiosamente na minha e na sua vida, aí aquele que fez a casa na rocha, que edificou a sua vida, a sua fé em Cristo, vai ficar de pé, porque ele é como ouro, que quanto mais o fogo bate, mais brilho ele dá. Quanto mais as lutas vêm, mais ele brilha, mais ele fica firme. Quando as lutas vêm, meu irmão, mais brilho ele dá. Mas aquele que construiu na terra, construiu fora da oração, não ora, não jejuma, não lê palavra, não obedece, não está nem aí para as coisas de Deus, no dia da provação ele vai desabar, ele vai cair. E isso, eu não estou apontando aqui esse ou aquele, não, é qualquer um de nós. Aqui é para nós entender que vale a pena viver na palavra, obedecer a palavra, irmão. Olha, vamos lá, no livro, aqui mesmo em Mateus 22, 29, vamos lá. Agora nós vamos começar em versículos para cumprimentar o que estamos pregando aqui, para você entender. 22, 29. Olha o quanto é importante você conhecer a palavra. Olha, diz assim, olha. Respondeu-lhe Jesus, errai, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A Bíblia diz o quê? Quando nós não conhecemos as Escrituras, a palavra, a Bíblia diz que nós vivemos errado. A falta do conhecimento, ela nos leva ao erro. A falta de conhecer a palavra de Jesus te leva a pecar, nos leva a cair. A falta do conhecimento, de estruturar a sua vida sobre a rocha, sobre a palavra, ela nos leva a viver erroneamente. Se você ler ali em Oséias capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz muito claro, o meu povo, olha o que ele diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. A Bíblia diz que o povo de Deus está sendo destruído porque falta o conhecimento. E aí Deus culpa o sacerdote, os pastores, os pregadores que não ensinam como o povo deve viver. Não ensina verdadeiramente a palavra. E o mais triste, irmão, o mais triste de tudo isso é que nós observamos que as pessoas gostam mais de dar ouvido a historinhas do que da palavra pura e genuína. Por incrível que pareça,
Por mais terrível que pareça, mas a verdade é essa. O meu povo está sofrendo porque lhe falta o conhecimento. E aqui ele diz assim, olha, aqui em Mateus, ainda Mateus 29, né? 22, 29, vamos lá de novo? Ah, não. É que deu um pulinho aqui. Mateus 22, 29. Respondeu-lhe Jesus, errai não conhecendo as Escrituras, né? Errai não conhecendo as Escrituras. Se eu não me engano, é em 2 Pedro 3,18, Jesus fala assim, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala assim, olha, crescei na graça e no conhecimento. Ele manda para que eu e você cresça na graça e cresça também no conhecimento das Escrituras. Eu pregava essa mensagem para essa manhã, eu estava aqui fazer um culto na Igreja Mundial, aqui da Cidade de América, né? Fui pregar nessa manhã lá, foi uma benção. E eu pregava essa mensagem, mas eu achei muito interessante. Se você observar ali, em Tiago, capítulo 1, versículo 23, Jesus fala assim, olha, o apóstolo Tiago, inspirado por Cristo, fala assim, para que nós não sejamos somente ouvinte da palavra, mas sois também vós praticante, porque os que ouvem, os que escutam e não praticam, engana-se a si mesmo, enganando vós a vós mesmo. Aí ele dá um exemplo, porque os que ouvem e não praticam, é comparado a um homem, ou alguém, que contempla a sua beleza diante de um espelho. Ele olha e observa, mas saindo dali mais para longe, ele já não se lembra o que ele viu, o que ele acabou de ver poucos momentos atrás. E a Bíblia diz que assim também é aquele que ouve e não pratica. Ele escuta, ele até se alegra naquele momento, mas quando sai dali, ele esqueceu o que ele ouviu. Não se lembra mais o que ele acabou de ouvir. Tiago diz que está enganando a nós mesmos, se nós for ouvinte e não praticante. Olha, se você observar, vamos lá, em Salmos, eu quero ler em Salmos. Olha, vamos aqui em Provérbios 10, 17, fala assim, olha, depois nós vamos em Salmos 119, 11, mas vamos aqui agora em Provérbios capítulo 10, 17, diz assim, ó, o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas quem abandona a repreensão, a disciplina, quem abandona o ensinamento, a Bíblia diz que vive errado. Mas observe quando a palavra diz assim, o caminho para a vida, quer dizer, o caminho para a nossa salvação, para Cristo, é a palavra. Lembra o que Jesus falou? Eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, irmão, quem abandona o ensino da palavra, quem abandona as Escrituras, a Bíblia diz que ele vive erroneamente. Olha, em Salmos, aleluias,
119, no versículo 11, glória a Jesus, diz assim: olha, guardo o coração, guardei no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Olha o que Davi disse: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guardo no coração as tuas palavras, porque se nós não guardar a palavra de Deus, irmão, nós vamos pecar contra o Senhor. Se nós não guardar as Escrituras, o ensino da palavra, nós vamos andar erroneamente, nós vamos praticar pecados, vamos viver no pecado. E não é para isso que Deus nos chamou. Observe, vamos ali em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6. Vamos lá. Deuteronômio, não estava no meu contexto da mensagem, mas vamos lá. Deuteronômio 6,6. Olha a recomendação de Deus para nós. Olha a recomendação do Senhor para mim e para você. Diz assim: olha, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Estas palavras que hoje Deus nos ordenou estará no nosso coração. Ela está aqui no meu coração, para eu passar para você. Olha, é muito forte isso aqui. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aí no 7 ele fala assim: e tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falará assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e os deitar-te-á, e ao levantar-te. Então o que ele diz? Para que essas palavras nós venhamos inculcar, ensinar, colocar dentro da mente dos nossos filhos, falar dessa palavra ao deitar. Na hora que nossos filhos for deitar, fala dessa palavra. Na hora que eles for levantar, fala dessa palavra. Aonde eles estão andando junto contigo, inculca elas na mente dele, no coração dele, para que quando ele crescer, ele não venha esquecer dos ensinos. Tem uma palavra que diz, se eu não me engano, é em Pedro. Me fala a memória agora, que eu não sou muito bom para gravar versículos às vezes, né? A Bíblia fala assim: ó, ensina ao teu filho no caminho que se deve andar. Observe que a Bíblia não fala assim: ensina ao teu filho o caminho. Porque se ele mandar ensinar o caminho, é apontar. Vai para ali. Segue nessa direção. Mas se ele manda eu ensinar no caminho, ele está dizendo: anda com ele. Vai andando com ele, ensinando. É caminhando junto com ele. E junto com ele vai ensinando o caminho que ele deve andar. Ensinando a minha palavra, os meus mandamentos, para que ele venha inculcar, como está dizendo aqui, cravar, tatuar na tábua do coração, para que ele não venha se esquecer dos mandamentos ou da palavra do Senhor. Inculca. Olha como é importante. Ensina, fala dessa palavra para teus filhos. Você, pai, você, mãe, fala dessa palavra para teu filho, para tua filha, na hora que ele acordar. No caminho que ele for andando junto contigo, vai falando dela. Quando ele for dormir,
também fala dela. Inculca na mente dele. É muito bacana isso aqui, eu achei legal isso aqui. Inculca na mente dele. E aí, quando ele, na medida que ele for crescendo, ele também vai edificando, formando a sua casa, não na terra, nenhuma fé falsa, nenhuma fé natural, não. Ele vai firmando a sua casa, a sua fé, a sua vida em uma fé sólida, a uma fé firme. Ele vai firmando a sua vida na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, isso aqui é muito forte. Isso aqui é para mudar a vida. Isso aqui é para mudar a história. Quem abandona os ensinos do Senhor anda erroneamente